A gente vai ter agora a mesa redonda sobre a crise climática nos oceanos. Nós vamos ter duas convidadas. Primeiro eu vou apresentar aqui a Alice Frota, né? Ela é graduada nos cursos de licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, e atualmente está fazendo mestrado em Ciências Marinhas Tropicais, também pela UFC. Ela é voluntária no projeto GETAR, do Instituto Verde Luz, e de proteção às tartarugas marinhas, e é ex-diretora também desse mesmo Instituto Verde Luz. E já trabalhou como professora do ensino fundamental e educadora ambiental no Instituto Povo do Mar. A nossa segunda convidada é a doutora Francine Elias Pieira, que é bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo e doutora em Oceanografia Biológica com ênfase em Ecologia Antártica pela Universidade Autônoma de Barcelona. É membro do Conselho da APEX, trabalhando com divulgação científica na Antártica, por meio de um canal de divulgação no YouTube, também tem no Instagram, que é Gelo na Bagagem. Aí eu vou passar aqui a palavra para elas agora, para começarem essa mesa dando bem bacana sobre a crise climática nos oceanos. Alice e doutora Francine, vocês podem assumir aqui, já sintam-se confortáveis para começar a fazer algumas considerações. Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Francine. Como o Bruno falou, desde o ano 2000 eu trabalho com invertebrados da Antártica. Então, todo o caminho, né, mestrado, doutorado, eu fiz com invertebrados da Antártica. No mestrado eu trabalhei com a parte de biodiversidade, mais dos organismos que vivem em algas. E depois, no doutorado, eu comecei a estudar a parte da cadeia alimentar em organismos maiores, né, na megafauna, estrela, gorgônias e tudo, holotúrias também. E aí eu comecei a estudar a parte de cadeia alimentar, a adaptação dos animais, né, de acúmulo de energia, tudo, e como que eles podem ser influenciados com as mudanças climáticas lá na Antártica. Aí o pós-doc também, que eu fui para a Coreia trabalhar no Instituto de Pesquisa Polar Coreano, eu também trabalhei com isso, e aqui em São Paulo agora, de volta, eu também faço um pós-doc na USP, também trabalhando com gorgônias da Antártica, para também relacionar toda essa parte de cadeia alimentar e energia com as mudanças. Oi, gente, eu tô só tendo um problema com o meu vídeo, mas acho que agora vai dar certo. Me digam se vocês estão me vendo direitinho, porque eu tava com uma linha no meio da tela. Vocês estão me ouvindo direito? Tá travando só um pouco, assim, acho que um pouco do vídeo, mas dá para te ouvir direito sim, tranquilo. Boa tarde para todo mundo. Como o Bruno falou, atualmente eu faço mestrado no Labumar, que é um Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará. E eu já trabalhei em outras áreas, principalmente a da educação, sempre fui muito puxada para essa área, até porque eu acredito que não exista conservação sem educação ambiental, né? Não, é impossível prever uma conservação que não atinja as próximas gerações. Então, a educação ambiental aí é essencial. A minha pesquisa atual é com tartaruga marinha, especificamente com o conteúdo estomacal delas, né? O que elas vêm comendo. E eu dei a sorte, que não acho muita sorte, eu acho azar, né? Mas, enfim, de ter pego 6 meses do derramamento de óleo, que infelizmente atingiu as tartarugas, então uma grande parte dos meus dados veio oleado. E consegui fazer uma análise assim, mais séria do que eu estava esperando com relação aos meus pré-resultados, né? Mas vamos ver no final do mestrado. Eu acredito que eu termine no começo do próximo ano, se a pandemia deixar.
Bom, então, pessoal, as duas se apresentaram, né? A gente pode começar um pouco a fazer esse bate-papo, né? Falar um pouco sobre as questões mais globais, né? Sobre a questão dos impactos da crise oceânica, né? Então, vou fazer algumas considerações sobre isso, uma questão um pouco mais geral, né? Do que está passando nesse momento de agora. Francine, tu quer começar? Tanto faz aí. Bruno, só repete a pergunta porque cortou para mim. É. A internet não tá muito boa. Eu vou aqui tirar o meu ventilador, porque ele fica fazendo realmente muito barulho para todo mundo. Mas para a gente poder começar um pouco esse bate-papo falando mais de uma questão mais geral, mais holística, né? Por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas na questão das redes dos oceanos, né? Como a gente já estava vendo isso de outros momentos de hoje já. Só para a gente dar uma introduzida mesmo. Eu lembro quando eu estava estudando em 2018, para o mestrado, final de 2018, tem uns capítulos do livro que a gente estuda que é só sobre correntes oceânicas e que elas são muito fixas nas últimas centenas de anos, que elas seguem um padrão. Porém, junto da mudança climática vem a mudança desses padrões, né? E com eles as consequências. E uma delas é que eu lembro demais, isso sempre ficou na minha cabeça, que o El Niño e a Laninha, por exemplo, eram para ser eventos bem regulados, assim, mais ou menos, né? Porém, a gente está passando aí por um período meio de interseção que ninguém sabe se a gente vai para um próximo El Niño, para uma próxima Laninha, ou se vai acontecer mais nada e a gente está no meio disso aí. Então, assim, muitas vezes a gente pensa nas mudanças climáticas como uma coisa muito terrestre, que atinge muito os animais daqui, porque a gente não entende muito o que é que está debaixo da água, mas essa parte climática, se você for fazer um estudo mais macro, atinge do mesmo jeito os dois ambientes, se não mais o ambiente marinho, né? Justamente por conta das correntes. As correntes elas são importantes, né, para regular a temperatura da Terra. Então, a partir do momento que você tem uma mudança tanto nas correntes atmosféricas, você tem também uma mudança nas correntes marítimas. E aí, aumentando a temperatura das correntes atmosféricas, você acaba também elevando a temperatura do oceano. E aí, isso vai acontecer a mudança mesmo até da formação. Então, lá na Antártica, por exemplo, tem correntes marítimas que elas são formadas lá, que são muito importantes. E se você começa a esquentar, não tem mais essa formação, porque a formação da corrente já é uma diferença, vamos considerar uma das coisas, a diferença de temperatura, para que a água se movimente. Na hora que você eleva a temperatura das águas, você já não tem tanto essa diferença, já começa a modificar até a formação da corrente. E lá na Antártica, por exemplo, também, você tem a Antártica, em volta dela você tem uma corrente, que a gente chama de circumpolar antártica, que é a que isola mesmo o continente. E aí, essa corrente, ela não deixa que outras correntes mais quentes cheguem até a Antártica, né? Tanto que muitos animais, eles só chegam até o que a gente chama de região subantártica. Por quê? Das águas, por exemplo, da América do Sul, quando você ultrapassa essa corrente circumpolar, você pode ter uma diferença de temperatura na água de até 10 graus. E aí, lá na Antártica, você não tem, na Antártica, não na região subantártica, tá? Na região antártica, você não tem golfinhos, você não tem tartaruga, você não tem caranguejo, não encontra. Porém, com o aumento da temperatura já de 1 grau, mais ou menos, na água, você já tem a entrada, já encontraram caranguejos de águas profundas na Antártica.
Então, você já tem a modificação não só na estrutura das correntes, como nas espécies invasoras, né? Na estrutura da comunidade, você já vai modificar tudo ali. Exatamente. Então, sobre isso, aproveitando um pouco, né, a gente podia começar passando mais para um momento de se prolongar mais, né, na nossa conversa aqui de hoje. Você podia falar um pouco também sobre as questões de acidificação, as questões de poluição que envolvem nas mudanças climáticas, doutora Francine? Então, no caso das mudanças e tudo, a parte da acidificação, ela também vai ocorrer, né, na Antártica ali, porque, como eu falei, né, tem essa diferença de temperatura, mas também já está acontecendo o aumento de 1 até 2 graus na água. E aí, com isso, aumenta a acidificação ali, né, a acidez da água, e os organismos que vivem ali, como o crio, por exemplo, é um organismo, ele é o elo de toda a cadeia antártica. Então, ele come microalgas e ele é tão adaptado ali na Antártica, tudo, que ele cresceu de uma maneira, tanto em tamanho quanto em população, que ele serve de alimento para todos os outros, né? Invertebrados, focas, baleias que comem toneladas dele por dia e ele não acaba. E ele precisa também, né? A carapaça dele também vai sofrer com essa acidificação. Então, ele sofre com a temperatura da água e com a acidificação. Aí você vai ter uma diminuição na população, então diminui a disponibilidade de comida para todos os outros animais. Muita gente às vezes não faz muita essa relação da questão de temperatura e acidificação, não entender como elas têm muito envolvimento disso. Ainda a temperatura também faz questões dos gases do efeito estufa, né, o gás carbônico, por exemplo. Aí você podia falar um pouco mais, assim, explicar um pouco mais para a gente aqui como é que se dá essa relação, aproveitando para fazer também talvez um paralelo com o degelo das calotas polares, né? Então, a acidificação, ela acontece também de acordo com a temperatura, porque os gases, eles vão se diluir ou não, né? Mais fácil ou não na água, tá? Então, quando você tem uma temperatura um pouco maior, é só lembrar não sei quem toma leite com Toddy ou leite com Nescau aí, mas quando o leite está frio, para você diluir o Toddy, para você diluir o Nescau, é muito mais difícil, fica aqueles grumos de chocolate. Quando ele está quente, é só você jogar ali que ele já dilui. Então, a temperatura, ela ajuda a diluir tudo, não só gases, né, como o Toddy, por exemplo. E os gases, se você tem muito gás carbônico e uma temperatura mais alta, ele vai passar da atmosfera para o oceano muito mais fácil, né? Vai se diluir ali na água, e a hora que entra o gás carbônico junto com a água, tem a reação química que forma ácido. E aí aumenta o pH, tá? Então, com isso, aumentando o pH, as estruturas que necessitam de carbonato e tal, como de moluscos, do crio e corais também, elas vão sofrer com essa acidez da água. Tá? Então, eu não sei se é legal a gente separar ou se a Alice também quer falar junto, não tem problema, para a gente ir debatendo. Então, você me diz aí, Alice. Pode ficar tranquila também. Com relação a essa parte mais física dos oceanos, eu não sou muito especialista, né? A minha parte minha área de pesquisa é bem biológica, mas
falando sobre a acidificação dos oceanos e a mudança das correntes e mudança de temperatura. A gente volta para uma concepção. Eu não entendo se é um pouco natural, mas eu percebia muito nas crianças que eu dava aula, né? Que essa questão de mudança climática, mudança de temperatura, é como se eles raciocinassem que isso acontece muito com os bichos pequenos, com as plantas, com o ambiente, mas muitas vezes as pessoas não entendem que até na megafauna isso afeta e afeta muito. Um exemplo muito clássico é a diferença de temperatura para nascimento de tartaruga. Passou de 37, 38 graus ali, 36,5 na verdade, já é tudo fêmea, e aí a gente só tem fêmea no meio do mundo, e cadê os machos para poder acasalar? E aí é um problema, assim, é um problema grande, né, com o esforço do Tamar, por exemplo, aqui no Brasil, da Rede ASO, na América Latina. O número de machos tem aumentado, mas ainda assim, acredita-se, com relação às últimas pesquisas, que se continuar do jeito que está, só incubando artificialmente para resolver esse problema, porque a temperatura da areia está aumentando também muito rápido. E, fora isso, tem a questão das grandes correntes oceânicas com relação à migração de tartaruga. Tem se notado não a modificação grande, mas existe a modificação de aonde as tartarugas estão desovando, e acredita-se que isso possa ter interferência nessa mudança de direção das correntes, porque as tartarugas, algumas, né, usam as correntes para se locomover de forma mais rápida. E elas fazem isso para gastar menos energia. Então, se a corrente muda, o canto que ela está indo também muda, ou ela desiste de ir para o canto que ela costumava ir. E aí está tendo bastante essa mudança de, assim, né, de local de desova, que as tartarugas escolhem, etc. Mas isso, como a tartaruga é da megafauna que vive muito tempo, precisa de um estudo de 50 anos para identificar esse tipo de coisa, né? Mas assim, ó, eu já vou fazer pergunta também. A gente viu esse ano, por exemplo, né? Agora, faz uma semana que os pinguins começaram a chegar, né? Que os pinguins, tanto os pinguins como as baleias, eles vão para a Antártica para se alimentar, porque tem o crio, é muito, muito crio. Então, eles vão para lá para se alimentar. E usando as correntes, eles vêm até o Brasil e as Gilbarte, por exemplo, que chegam até Abrolhos para se reproduzir. E nas tartarugas, tem isso? Elas vão um pouco mais abaixo ou elas ficam mais em oceano aberto? E a outra pergunta é que essa última semana, por exemplo, aumentou muito, né? Os estudos de pinguins já falaram que aumentou muito o número de pinguim que chegou esse ano. Tem alguma coisa, né? Algum estudo dessa fauna, das tartarugas, por exemplo, se aumentou, se não? Tá falando com... Aí a pergunta que eu faço é, tu fala com relação à migração ou ao número de desovos? Isso. Não, de migração Parte de mesmo. migração. Com relação à migração, realmente eu só ouvi falar dos pinguins e das baleias. O problema que a gente tem com tartaruga marinha é que, por ser um animal tão grande assim, é grande, mas não é tão grande, né? A visualização dela é um pouco comprometida. Embora tenha estudos aqui com anilhamento, com GPS, com radar, é diferente por conta do número de tartarugas que migram para cá, né? Então, realmente, eu não tenho ouvido falar de um aumento, mas, assim, aqui para Fortaleza, por exemplo, em 2006, se eu não me engano, de 1990 e pouquinhos até 2006, foi feito um estudo aqui com relação às desovas. E aí eles contabilizaram o número de tartarugas que tinha passeando aqui e contabilizaram as desovas. E assim, nesse período de 10 anos, eles contabilizaram o quê? 20, 30 ninhos? Nos últimos 5 anos que a gente vem registrando só em Fortaleza, a gente tem mais de 50 ninhos. Então, assim, pode ser realmente que a situação delas esteja mudando nesse sentido delas estarem vindo mais para o norte do Brasil, porque as de desova maiores, mais comuns, são mais para o sul, né? Bahia, Espírito Santo, tudo mais para o sul, mas tem a ver esse aumento. Só que a gente não tem como
dizer que realmente foi um aumento, porque nem nessa época foi feito um estudo onde todos os dias se monitoravam as áreas de desova, nem entre 2006 e pouquinho até 2015, que foi quando a gente começou a monitorar, tem estudo. Então, fica essa falta assim, de informação. Fica a gente pensando que pode ter sido isso, mas sem poder dizer com certeza, né? Uhum. Ah, tá. Entendi. Doutora Francine, você poderia passar algum tempo para a gente falando como é que está a questão na Antártica, na questão mais local daquele ambiente que a gente não conhece muito, né? Às vezes tem muitas questões que a gente fantasia um pouco, continente gelado e tudo mais, a gente não sabe muito bem como funcionam as questões mais particulares de lá. Então, se você puder falar um tempo considerável para a gente sobre essa temática, a gente pode voltar depois para um momento mais local, né? Mais para o Brasil. Aí acho que a Alice pode contribuir muito com a parte biológica, né? Na questão das tartarugas. Tá. Então, o continente antártico, ele foi formado depois que tudo se separou, né? Todos os continentes se separaram e a Antártica migrou para o ponto lá mais baixo da Terra, onde quase não pega sol, né? Vamos dizer assim. Os raios de sol passam muito, muito fracos por ali. E aí, com isso, com a formação dessa corrente que eu falei, a Antártica ficou totalmente isolada, com essa corrente fria ao redor dela e com poucos raios de luz. Começou a nevar, começou a congelar, e o branco da neve, ele reflete um pouco de luz que recebe. Então, cada vez mais vai ficando frio, tá? A partir do momento que você tem as mudanças todas em volta, como eu falei, das correntes, tanto as correntes marítimas quanto as correntes atmosféricas, você muda toda essa estrutura, né, para deixar com que a Antártica esteja ali cada vez mais fria e comece a aquecer um pouco. Além disso, a gente ainda tem a conexão direta ou indireta com alguns continentes. Por exemplo, o Brasil aqui, né, o continente americano, ele influencia na Antártica com mais de 80% de poluição, e o que a gente faz tudo aqui chega até a Antártica. Tanto que já viram que tem black carbon, né, que é aquela fuligem de queima, da Amazônia acaba chegando na Antártica. Só que a fuligem, a gente tem que lembrar que ela é preta. Na hora que ela acumula na neve, o pouco de sol que bate, ele não vai ser refletido, ele vai ser absorvido. Na hora que absorve, derrete ainda mais. Então, você tem mudança na atmosfera, mudança no mar e mudança nas camadas de gelo. Tá? E aí tem tudo isso, as águas mais quentes começam a chegar até a Antártica e começa a corroer as partes, né, de plataforma de gelo que a gente fala. Então, a gente tem que lembrar, a Antártica é como se fosse um bolachão, né, um continente mesmo, terra, coberto de neve. E aí, essa neve, né, esse gelo, ele vai do centro para as bordas. E a hora que ele chega na borda, ele entra na água, formando o que a gente chama de geleira, e as plataformas de gelo que entram na água e ficam lá como plataformas permanentes. Tá? Com isso, vai ter uma estrutura ecológica também muito diferente. Embaixo das plataformas de gelo, nós vamos ter comunidades de invertebrados que vão ficar acostumados ali com pouca comida, pouca luz, diferente do oceano aberto e do oceano que congela e descongela. Tá? Esse oceano que congela e descongela, esse gelo, ele é muito importante porque quando ele congela, ele aprisiona muitas microalgas. E essas microalgas, no inverno, por exemplo, elas são alimento para o crio. E o crio fica ali raspando as microalgas, principalmente os juvenis, e aí eles conseguem sobreviver durante todo o inverno, e quando chega o verão, eles já estão grandes
Por isso também que a população de crio é muito grande, tá? E essas microalgas, quando começa a descongelar, elas começam a crescer e muitas vão até o fundo e servem de alimento para os invertebrados que estão ali. Tá? Então, é toda uma estrutura já preparada para que os animais não morram, por exemplo, durante o inverno, tá? Que passa quase 6 meses congelado e sem luz, né? E aí, quando você começa a descongelar tudo isso, principalmente plataformas de gelo que estão perdendo muito gelo, às vezes até 2017 teve uma plataforma que desprendeu um pedaço de 6.000 quilômetros quadrados. Aí você tem, tirando aquela plataforma de gelo, você começa a ter um oceano igual o outro, que congela e descongela. Então, a estrutura ecológica dali vai mudar completamente. Tá? Eu não sei se dá para compartilhar a tela aqui. Eu tenho rapidinho, tenho um... Deixa eu ver se eu... consigo. Aqui, ó. É rapidinho. Conseguem ver? Tá. Então, você tem a Antártica aqui. Essas partes achuradas aqui são onde tem plataformas de gelo permanente. E quando a gente vê a parte de temperatura, são as partes mais quentes, né? São as partes que estão ficando mais quentes a cada vez. E aqui, nessa península aqui, é onde a gente tem esse Larsen que a gente fala, que tinha plataforma de gelo aqui, né? Então, aqui já foi embora em 95, aqui em 2002. Esse pedação aqui que eu falei, ó, de 2017. E faz 3 dias, esse pedaço aqui, ó, de Larsen D, também já descongelou. Já faz uns 2 dias, tá? Então, ele está descongelando, a gente até brinca, né? De cima para baixo. Ele está descongelando daqui para dentro, tá? Então, tudo isso vai modificar muita coisa e é o que eu falo. A gente tem alguns pontos que a gente fala, mas está descongelando pouco. Por exemplo, esse glaciar aqui, ó, onde eu fui trabalhar com os coreanos. Em 1956, quando eles começaram a estudar, estava nessa linha roxa aqui, nessa linha rosa. Agora, em 2017, já estava aqui. Ele retraiu 2 quilômetros. Mas é pouco, 2 quilômetros é pouco o tamanho do glaciar. Tá, mas não tem só esse glaciar na Antártica. A gente tem vários outros. E tudo isso, quando um glaciar ele começa a descongelar, ele joga também muita água doce na água salgada. Ele traz também muita matéria orgânica, ou matéria inorgânica, na verdade, junto com ele, que também pode matar muitos organismos que são suspensívoros, né, os invertebrados que estão lá no fundo. E aí você acaba com a comida, você acaba com a salinidade, a temperatura, tudo que os organismos já estão acostumados. Tá? Então, você tem tudo isso, né, sendo modificado, e a gente fala, mas está tão longe da gente. Não está tão longe. Ele é inóspito, ele é remoto, é um continente bem remoto, porque as qualidades, as características do continente são diferentes, é difícil de chegar, porém, como eu falei, a gente aqui influencia indiretamente lá, e a Antártica também influencia a gente. Como eu falei, dos pinguins, das baleias que saem de lá e chegam aqui, tem uma corrente marítima que sai de lá e ela ressurge, né? Uma parte dela, porque ela vai se bifurcando, mas uma parte dela ressurge no Rio de Janeiro.
E é um ponto de ressurgência muito importante para o Brasil, um ponto de pesca muito importante ali para Arraial do Cabo, Cabo Frio, né? Eu sei que não é isolado, a gente sabe que todo o oceano, na verdade, é um oceano só que a gente divide para entender por causa de cada característica. Mas o planeta é um só, tudo está conectado. E eu falo isso praticamente em vários vídeos meus do canal, eu bato nessa tecla. Tudo está conectado, tudo está conectado. O que a gente faz aqui chega lá. E se a gente acabar com aquilo ali, a gente também acaba com a gente aqui. Então, Perfeito, doutora Francine. A doutora falou do canal, né? Para quem também não escutou quando a gente tinha falado, é o canal Gelo na Bagagem, né? Vale muito a pena conferir. É muito conteúdo interessante e também tem, para você se formar um pouco, também tem o site com o mesmo nome. É muito legal isso que você tinha explanado para a gente, essa questão mais global, envolvendo também localmente a Antártica, né? Agora, Alice, a gente podia fazer um momento agora para a gente voltar um pouco para o nosso país, né? Voltar um pouco para o Brasil, um cenário um pouco mais local. Podia falar um pouco para a gente como é que tá as questões da biodiversidade marinha daqui, tartarugas e tudo mais. No quesito biodiversidade, estamos um pouquinho mais ou menos. Só um minutinho, gente. Davi, amor, eu não posso responder agora. Foi mal, gente, é o meu irmão. Se eu não responder ele enlouquece. Sim, voltando, né, para o raciocínio. As iniciativas de proteção ambiental têm aumentado, só que quando a gente vai olhar e fazer uma lista de que instituições são essas que estão contribuindo mais com as pesquisas com relação à biodiversidade e quem é que está ajudando, a gente percebe que cada vez mais são iniciativas privadas e não públicas, são ONGs, são grupos de pessoas que querem ajudar, são pesquisadores que doam seu tempo, e isso é um quadro um pouquinho preocupante, né? Porque uma vez que o governo não se preocupa com isso, a população em geral também deixa de se preocupar, porque a política, assim, né? Como política foi feita como se fosse unir a opinião de várias pessoas. Então, uma vez que o governo deixa de se fazer, passa aquela impressão de que não é uma coisa preocupante, quando é uma coisa preocupante. Então, assim, com relação à megafauna aqui no Brasil, nós temos o projeto Baleia Franca, que tem mais de 20 anos, o projeto Tamar, que já tem mais de 30, se eu não me engano, já foi por 40 anos. Temos a Aquários aqui em Fortaleza, temos o PCCB, que não trabalha só no Rio Grande do Norte, também trabalha no Ceará. E todos eles são ONGs que ajudam aqui com a questão de tanto de pesquisa quanto da proteção, né? A gente sabe que é um trabalho que deveria ser dividido entre Estado e público/particular, né? Mas não é. Com relação específica à conservação de baleias, golfinhos, tartarugas, cetáceos, tartarugas, né? A gente pode ressaltar que tem havido uma melhora significante, porém também tem havido um número de encalhes maior desse grupo inteiro, como um todo. E a gente fica se perguntando sempre se, pelo menos aqui, né, no Instituto Verde Luz, se esse aumento desses encalhes se dá somente porque a gente começou a pesquisar e começa a aparecer mesmo, ou se porque realmente aumentou mesmo, né? Ou seja, precisaria de uma pesquisa em escala nacional, que fosse feita por mais de 10 anos, para poder ter esse diagnóstico. Isso é uma coisa que a geração anterior a minha já falava, né? É um pouquinho complicado. Alguém perguntou qual o nome do outro fora o Tamar que eu falei. O PCCB, o Tamar, a Aquasis, mas a Aquasis ela atua de forma localizada, ela atua no litoral leste do Ceará. Aí fora a Aquasis aqui em Fortaleza tem o Instituto Verde Luz no formato GETA, que a gente faz só a parte de registros, a gente não tem uma base de reabilitação. Inclusive era um ponto
importante a se ressaltar que, embora a gente tenha tido esse aumento com projetos de conservação no Brasil, o Estado, que 1 ano e meio, 2 anos atrás, desmontou os CETAS. Não existe mais CETAS a nível federal, né? Para quem não sabe, o CETAS é um projeto nacional que, se eu não me engano, foi criado há mais de 20 anos e ele era para servir como um apoio em cada estado com relação à reabilitação. Então, tinha obrigatoriamente que existir CETAS em cada estado. Podia ser só esse CETAS, mas tinha que existir. E aí, o CETAS tem sofrido um desmonte no Brasil todo. Aqui no Ceará, em específico, o CETAS fica em Fortaleza. Ele foi fechado tem mais de 1 ano. Ele funciona internamente, porque tem animais lá, e os animais não podiam simplesmente desaparecer, mas ele não recebe mais animais. E aí, qual foi o bom disso? É que Tássios, nós aqui no Ceará temos aves. Aves, a Aquários também recebe, dependendo do problema, né? O PCCB ajuda uma parte do Ceará. E aí as tartarugas e os mamíferos terrestres ficaram para Deus, porque sempre que aparece um caso, o BPMA não pode fazer resgate e a gente fica com raiva. E era até uma coisa que eu queria muito falar, eu acredito que tem pessoas de outros estados aqui. Não adianta estar com raiva da Polícia Ambiental do seu estado, porque existe uma legislação que diz que a Polícia Ambiental não pode aceitar resgate se ela não tem onde mandar. Então, se ela não tem um centro de reabilitação para mandar, ela nem pode pegar o animal em primeiro lugar. Então, muitas vezes fica aquela raiva do BPMA ou de outra polícia que protege os animais no seu estado. Mas, assim, a legislação é bem clara com relação a isso. Então, a gente meio que deu uns passos à frente com relação à pesquisa e deu uns passos atrás com relação a essa parte de centro de reabilitação. Existe um projeto a nível estadual dentro do Ceará para ter um centro de resgates de animais silvestres do estado. Mas a gente sabe como é que funcionam os projetos. Então, talvez isso seja em prática daqui a 2 ou 3 anos. E aí, até lá, a gente vai completar 5 anos sem centro de triagem de animais aqui. Você falou, né, que o pessoal também não sabe, não conhece, também não se importa, tal. É em geral, né, na verdade. E imagina, tartaruga, né, que as pessoas conhecem tartaruga, as pessoas conhecem baleia. Imagina você falar de uma holotúria que vive no fundo do mar da Antártica, cheio de gelo. Primeiro, quando você fala em Antártica, na cabeça das pessoas, quando lembra, é o quê? Que só tem gelo. É um monte de gelo boiando. E o que eu tenho a ver com isso, né? Então, já era muito difícil, sempre foi muito difícil da gente fazer pesquisa na Antártica, porque além de para que você vai tão longe, gastar tanto dinheiro? Você tem um mar gigantesco aqui no Brasil, para que ir tão longe, né? E segundo, que é bem mais caro ir para a Antártica fazer uma pesquisa do que fazer uma pesquisa na praia do Brasil. Isso é fato, né? Qualquer uma pesquisa, porque para a gente chegar lá é difícil. A gente precisa da Marinha, a gente precisa da Força Aérea, a gente precisa, né, do dinheiro também, de ir daqui até o Chile, para chegar no Chile e ir até a Antártica. Então, uma das coisas também que me motivou a criar o canal foi isso, né? Aquela velha história, você não cuida do que você não conhece. Então, quando eu criei o canal, eu quis mesmo mostrar a Antártica, mostrar que na Antártica não tem só gelo. Primeiro, mostrar onde é a Antártica, né? Porque muita gente, a pergunta que eu mais escuto é: quando você viu o urso, você ficou com medo? Bom, talvez quando eu vir um urso, quando eu for para o Ártico, eu possa correr do urso, mas, né? Então, e não são só crianças que me fazem essa pergunta. Eu tenho, né? São todas as idades. A mesma coisa. Mas como é que você faz? Você fica em iglu? Né? Então, você fala, meu Deus, como que as pessoas vão saber que tem mais do que pinguim ali e qual a conexão? Se você continuar fazendo o que você está fazendo aqui,
você vai derreter a Antártica. Ah, tá, mas e daí? E daí você vai derreter e vai acabar com tudo. Aquele cenário do filme Um Dia Depois de Amanhã, eu brinco, né, que os americanos eles fazem 500 mil filmes com catástrofe e tudo, mas eles mesmos não mudam a ideia deles, mas eles mesmos estão mostrando, né? Pode ser que aconteça de esquentar muito o planeta e a gente morrer derretido todo mundo, ou com isso de parar todas as correntes e tal, não acontecer mais troca de calor nem nada, pode ser que congele muitas partes do mundo, a gente não sabe. Então, tem tudo isso, além de as perguntas, né? Tipo, no verão, aqui em São Paulo, tiveram uns dias frios. Aí vem falar, ai, mas cadê o aquecimento global? Ué, o aquecimento global, como eu falei, ele começa dos polos também. Na Antártica, quando é verão aqui no Brasil, na Antártica também é verão. E aí, a hora que você aumenta a temperatura, como aconteceu esse ano, que marcaram 18 graus em um dia e 20 graus no outro, uns dias depois, 20 graus na Antártica é quase Rio de Janeiro, Rio 40 graus. E aí você modifica tudo ali, a questão das correntes atmosféricas que são formadas ali para chegar até o Brasil e trazer a frente fria, né, que a gente conhece, acaba chegando no Brasil muito mais fria do que o normal durante o verão, porque é no verão que você está modificando tudo ali, né? No verão que você está começando a derreter tudo na Antártica e tudo se modifica e acabou chegando uma frente fria, muito mais fria que o normal, aqui durante o verão. E as pessoas não conseguem fazer essa relação. Então, fez frio, mas não tem aquecimento. Agora mesmo, no inverno, aqui em São Paulo, tivemos 2 dias de chuva com frio, um friozinho, mas nada. Aí o inverno também, se vier um dia frio, vem 2 dias muito frio e depois volta a ter dias calorosos, assim, que não é um típico de inverno, né? Então, as pessoas não conseguem fazer essa relação. E aí eu criei o canal, já tem vídeo disso também, explicando, tentando explicar, né? Um dos próximos vídeos é falando dessa península aí que derreteu, que agora faz 2 dias que já perdeu mais um pedaço, para ver se acorda. E aí tem alguns vídeos que eu falo de oceano geral, assim, não falo só de Antártica. E aí acabo falando, tem um de poluição mesmo, de plástico, que eu falei. Pô, você não quer cuidar dos bichos que você está matando com a poluição, com o plástico que você está jogando? Então, lembre que o plástico tem um composto que no seu organismo ele faz isso, né? Então, para ver se as pessoas acordam, mas é aquela velha história, né? O meio ambiente também são alguns que vão, entram, gostam e seguem sempre, estão ali, comentam tal. E os outros olham, assistem um vídeo, assistem outro e não segue, né? Não tem uma sequência. Então, você que trabalha com educação ambiental, eu acho que você vê isso também, né? Ou a pessoa gosta muito, ou a pessoa vai por curiosidade, assiste, acha legal, mas tá bom, beleza. Beijo, tchau. Né? Tem esses dois lados. Só para comentar, tu falou da história dos ursos, a Maria me perguntava muito isso. Eu ficava, gente, os ursos são lá em cima. Mas tem muito mesmo isso. E uma das coisas que eu falo muito com relação ao Polar Sul, né? É que, por exemplo, as tartarugas de couro só sobreviveram porque elas conseguiram ir muito provavelmente
né, para o centro polar sul, senão elas tinham morrido com o meteoro. Ou seja lá o que é que foi que matou os dinossauros, né? Se elas não tivessem se escondido nos mares mais profundos e mais gelados possíveis, tinha ido junto com os dinossauros. E a tartaruga hoje, porque a descendência marinha é toda da tartaruga de couro, né? Então, a gente tem muito essa mania de dar importância às coisas que são, obviamente, importantes e às coisas que não são tão óbvias, tão visuais, a gente deixa um pouquinho para lá. Mas isso também tem muito a ver, se você for ler qualquer coisa com relação a comportamento animal, não só animal mesmo, mas o comportamento humano, é porque a gente vive muito pouco num planeta que tem tempo demais. Então, pra gente, o nosso tempo de experiência é 60 anos no máximo, porque depois de 60 anos a gente já fica doente, já tem perda de memória, isso falando globalmente, né? Não se apavorem pessoas com mais de 60 anos. Mas, como a gente tem tempo muito curto de vida e o ser humano, como qualquer outro animal, vive muito aquela coisa sobre a experiência que eu tive é a única verdade absoluta que eu possuo. Então, os seres humanos que não têm essa experiência que a ambientalista tem, não reconhecem a legitimidade disso. Sim, por mais triste que seja, é uma coisa natural, né? A grande luta que a gente batalha é entender como fazer essa conscientização num curto espaço de tempo, porque a gente consegue fazer ao longo de várias décadas, mas curto o suficiente para que uma grande parcela da população entenda, a gente ainda não conseguiu. Alice, e você tinha falado da questão da tartaruga de couro, né? Como é que está a questão da conservação das tartarugas aqui, né? Já que elas estão sofrendo bastante com essa questão das mudanças climáticas, aumento de temperatura. Fala um pouco para a gente sobre como é que está essa questão. Aqui no Ceará, a preocupação se agravou, se aumentou. Houve uma maior preocupação do governo do Ceará depois da situação do óleo, porque nós fomos muito cobrados. O governo foi muito cobrado. Inclusive, tu falou, Fran, da questão das partículas pretas, né? Que parava de refletir a luz, etc. E um dos grandes problemas do petróleo foi justamente esse, não só nas tartarugas de forma direta, mas porque é um monte de preto no meio do oceano quilométrico. Então, o aquecimento ali foi enorme. E o próprio aquecimento global, que já vinha ocorrendo, piorou a situação do derramamento, porque ele volatilizou muito rápido. Algumas tartarugas que a gente pegou, a gente não conseguiu abrir a boca da tartaruga. De tão borracha que já estava o petróleo. A gente só não abriu a boca da tartaruga para ver se tinha alguma coisa dentro, porque a gente sempre olha, né? Se não tem anzol, se não tem alguma coisa. Mas o estado ali de desidratação do petróleo era tão grande que isso aconteceu, né? E isso aconteceu faz 10 meses, na realidade. Hoje completa 10 meses, mas assim, do grande boom, que todo mundo ficou muito preocupado com o petróleo, faz uns 9, 8 meses, né? E aí, nessa época, a gente recebeu muito contato de fora do estado, muita atenção do próprio estado, mas... E aí acabou recebendo bastante... As pessoas começaram a ligar mais com relação a essa questão das tartarugas, e a gente ficou mais reconhecido, que foi muito bom. Mas eu noto que depois que a situação do petróleo passou, amornou de novo a situação, né? E embora, assim... A situação que o Tamar fechou as bases, repetindo pela milésima vez, isso não é questão do Tamar acabar, porque muita gente ficou muito assustada. Essas bases o Tamar já sabia que elas iam fechar, então o projeto está seguindo com o que ele achava que ia conseguir, assim, permanecer ao longo desses próximos anos, né? Mas, assim, é um sinal, porque a gente, ao invés de aumentar o número de bases, a gente está diminuindo o número de bases. O Tamar aqui de Fortaleza fechou. Ele vai continuar, aparentemente, com algumas operações internas do próprio Protamar, né, que é o projeto, mas o governo se desligou totalmente da responsabilidade com relação a isso. Então, temos esse impacto com relação às tartarugas aqui, né? Elas têm encalhado muito, mas, a título de exemplo, em fevereiro de 2019, nós
Não comemoramos, porque não é uma coisa para se comemorar, mas a gente atingiu o marco de 100 cálices registrados pelo projeto. Que para a gente era muita coisa, porque nós somos um projeto que atua só em Fortaleza e recebe ligação de outros estados quando encalham tartaruga. E aí a gente chegou a esse marco 100. Em outubro a gente chegou aos 200. Então, em menos de um ano, o dobro de tartarugas tinha encalhado nos últimos 4 anos. Então, assim, a questão, assim, estava melhorando com relação às tartarugas em específico e deu essa piorada. E agora, com a pandemia, a gente fica muito desconectado, porque o Verde Luz trabalha muito com a rede de informação. Então, com a pandemia, a gente meio que perdeu um pouquinho dessa rede, principalmente porque a gente precisa entender que, por mais que existam lives e pessoas no WhatsApp e pessoas conseguindo se conectar, a grande maioria dos contatos que o GETA, como o próprio Verde Luz, sempre teve foi de pescador, foi de gente da comunidade, e essas pessoas não se conectam muito, não. É bem difícil. É bem difícil. Então, a gente teve esse problema durante a pandemia também com relação a essas conexões que foram meio perdidas, né? A gente espera que volte. A gente tem tentado o máximo não perder muito isso, mas foi isso. Para quem é curioso, as espécies de tartaruga que tem aqui, né, são 4. A de couro nem dá tchau aqui no Ceará, nem adianta. Encalhou, assim, 2 vezes nos últimos 20 anos, 2 tartarugas de couro perdidas. Ninguém sabe nem de onde é que essa veio. Porque nem aqui perto a tartaruga de couro passa. Ela gosta muito de... Embora ela seja cosmopolita, ela, assim, ela viaja do Polo Sul pro Polo Norte. E aí fica nessa. Não gosta muito dos trópicos, não. Então, aqui no Brasil, ficam só as tartarugas tropicais cosmopolitas, né? Que é a oliva, a verde, a careta, que é a... Ai, meu Deus, e agora que eu esqueci o nome da pobre? Oliva, verde, pente... É a cabeçuda. E a cabeçuda. Você se acostuma a falar só o nome científico? Dá nisso. E a cabeçuda, mas encalha muito mais tartaruga verde, por conta do banco de algas aqui perto, do Parque Marinho, que, com relação ao aquecimento global, é uma preocupação muito grande, porque, como a Fran falou das algas, né, etc., não, assim, algas, no geral, são sensíveis a qualquer mudança climática. Corais, eu não vou nem falar, né, que muda meio grau, o coral morreu já. Uhum. E a Maria, se não fosse esse banco de ação de algas aqui perto, não tinha tartaruga verde de jeito nenhum. E tem a de pente também, que gosta muito de se alimentar com corais, né? Então, ela aparece mais para Natal. Mas a que desova aqui em Fortaleza é justamente a tartaruga de pente. E aí fica essa dúvida, né? Por que se alimentam aqui e desova a outra? Não sabemos. A possibilidade dessa população que desova aqui ser uma subpopulação das tartarugas que desovam perto de Natal e só vieram seguindo o fluxo da corrente, porque lá tá urbanizando muito, né? Uhum. Mas não sabemos. Pessoal, muito legal os tópicos que vocês estavam passando para a gente, né? Uma questão bem geral, também focando um pouco mais específico nas nossas regiões. A gente recebeu aqui algumas perguntas do pessoal pelo chat. Eu vou fazer algumas são para vocês, para as duas, né? Outras são mais específicas. O Humberto tinha perguntado, gente, queria saber o que podemos fazer para evitar a liberação de poluentes através dos esgotos a céu aberto nos oceanos. Seria mais projeto socioambiental agregando com participação de políticas públicas ambientais? Aí tem 2 perguntas aqui para a Francine. A gente pode fazer essas 3, aí fecha um bloco e começa uma próxima também, certo? Aí essas 2 para a Francine, né? É possível que haja adaptação das espécies com estruturas de carbono ou de carbonato, ou todas seriam extintas? E a última pergunta desse bloco: como explorar os oceanos sem acelerar as mudanças climáticas, ou seja, de forma sustentável? Eu não entendi direito a primeira pergunta. Tá. Eu vou repetir aqui, mas eu vou colar no chat para vocês lerem. Não sei se teve algum problema com o meu áudio, mas a pergunta seria essa. O que podemos fazer para evitar a liberação de poluentes através dos esgotos a céu aberto nos oceanos? Seria mais
mas um projeto socioambiental agregado com participação de políticas públicas ambientais? Mandaram Então, dessa forma a pergunta. para essa pessoa que perguntou, a minha resposta é assim: o que é que a gente pode fazer para evitar a liberação de poluentes? Não pode. Porque tudo que a gente come, tudo que a gente produz, tudo que a gente compra é poluente. E assim, você pode ser uma Suíça da vida que só falta ir na casa das pessoas e recolher todo o lixo de forma particular. Mas nem a Suíça consegue não jogar poluente no mar. Porque não dá. Gente, porque a gente tem muita essa impressão de que poluente é uma coisa grande e palpável, dá para pegar, né? Dá para... Mas são micropartículas a maioria dos poluentes. Os piores poluentes são micropartículas. Então, como é que filtra essas micropartículas? Você pode ter o melhor saneamento sanitário que existe, do melhor programa, da melhor pesquisa. Você não consegue barrar todos os poluentes. A gente precisaria não existir no planeta. Ou precisaríamos ter uma população muito diminuída. 1% do que tem hoje. Na verdade, junta com a última pergunta que fala de pesca, né? Como que vai explorar os oceanos e tal. O problema na verdade, sinceramente, o problema do mundo é o ser humano, que além de criar poluentes, ele ainda extrapola em tudo que ele faz. Então, no caso dos poluentes, igual o canudinho, né, que começou toda essa parte do plástico que falavam, e aí teve o vídeo do canudinho no nariz da tartaruga, na narina ali. Eu acho que o canudinho ele foi criado para crianças que ainda não sabem beber no copo e para pessoas com deficiência. Não para todo mundo usar, sendo que existe copo, cara. Existe copo, sabe? Você pode tomar na garrafinha, você pode tomar na latinha. Já que você quer tomar refrigerante, que também é um poluente para o seu próprio corpo, você pode tomar na latinha, né? Então, não precisa necessariamente usar o canudinho, cada um com o seu canudinho, sabe? A pesca é a mesma coisa. A agricultura é a mesma coisa. A pecuária é a mesma coisa. O problema não é você comer carne. O problema é que extrapola a quantidade de gado que é criado para poder matar, para poder levar para uma cidade, e ali ele não tem só um estoque para aquela cidade, tem um estoque para umas 5 cidades que fica congelada, depois de um tempo tem que jogar fora. Entendeu? A mesma coisa com a agricultura, sabe? E se por acaso, é o que eu fico pensando, se por acaso todo mundo resolve, não, eu não vou comer carne, nada, ninguém no mundo mais vai comer carne. Tá, qual é um dos alimentos que se põe no lugar da carne? A soja. E aí, o que iam fazer? Vamos plantar soja. Muito mais do que já existe hoje. Porque hoje você ainda tem um balanço, né? Para dar um tanto para as pessoas, para o gado, e um tanto para as pessoas que querem comer, né? Eu acho que é isso. É a sobretudo, sobrepesca, sobretudo. Só para comentar um pouquinho, Fran, com relação à produção de carne, na realidade, 97% da soja que é produzida no mundo inteiro é produzida para os bois. Ela não é produzida para mais ninguém, ela é produzida para os bois. Então, mesmo que toda a população mundial passasse a comer hambúrguer de carne, vamos dizer que só existe um alimento. O alimento é hambúrguer de carne, com proteína, né? Mesmo assim, a gente ainda ia plantar metade da soja que a gente planta hoje. Mesmo que se extinguissem todos os bois. Porque a gente tem quase o dobro de bois que a gente tem de pessoas no mundo. Não, então, mas eu falo assim, que o problema do ser humano é o sobretudo. Então, já que as pessoas vão começar a comer mais soja, por mais que a gente já saiba que tem
soja suficiente, se morressem todos os bois do mundo, o ser humano ia plantar mais para ter em estoque, entendeu? Esse é o ponto. Não é que ia pensar, não, a gente já tem. Não. Vamos plantar mais, porque agora vai ter mais gente comendo soja. Entendeu? A mesma coisa com a pesca. Ah, vamos caçar, né? Vamos pescar, ou vamos caçar baleias, no caso. Vamos caçar baleias. O Japão voltou a caçar baleias. Ah, é a nossa cultura. Porém, a caça que eles faziam, que eles falavam que era para pesquisa, já chegava carne embalada no Japão para venda. E mais da metade ia para o lixo, porque a cultura dos mais jovens já não é comer carne de baleia. Mas mesmo assim, eles saíram da comissão baleeira, falaram que eles vão continuar caçando, porque é da cultura deles. Então, para quê? Se as pessoas mesmo no Japão, muitos já não estão comendo. Doutora Fran, só tinha mais uma pergunta aqui em relação a isso, acho que a gente passou um pouco por ela, era sobre as adaptações das espécies com estrutura de carbonato. Se é possível que haja essa adaptação ou todas serão extintas por causa das mudanças climáticas? Desculpa, eu estava lendo aqui os comentários aqui. Gente, ó, falei da soja porque é o mais conhecido. Eu sei que para quem é vegetariano, Foi só um vegano, exemplo, gente. Eu, por exemplo, sou completamente vegetariana e não come só isso. Existem milhares, claro, existe, verdura, frutas e legumes é o que mais existe em todas as, né? A gente, principalmente, que é bióloga que estuda botânica, a gente sabe que não existe só a soja. Foi um exemplo, tá? E o exemplo que eu falei, exatamente, que a Alice falou, se matasse, se acabasse todos os bois, ainda existiria soja para todo mundo. Sim, mas o mal do ser humano é que existiria soja para todo mundo, mas mesmo assim ele ia querer plantar mais. Foi esse o exemplo. Vamos supor, outro exemplo, sei lá, o alface, vamos dizer. A gente sabe que já existe alface para todo mundo, sabe? Porém, se morresse algum animal que come alface, não, a gente precisa plantar mais alface para conter. É isso, foi essa extrapolação que eu quis falar, tá? Não é, Daniel pôs aqui, olha a treta. Não, foi só um exemplo. E a gente sabe que a parte da pecuária, da soja, é um outro problema também, que é o que eu falo e é o que eu tô frisando. Não é só também, muita gente fala, não, vou parar de comer carne, principalmente vou comer peixe para a pesca, gente, também, ela é um mal, ela acaba, principalmente aqueles pescadores, aqueles navios grandes que usam redes de pesca, eles não acabam só com os peixes, eles acabam com os invertebrados ali, que vai acabando com tudo. E sem os invertebrados, um monte de peixe não existe, porque os peixes também se alimentam dos invertebrados, sabe? Eles dependem ali. Então, é uma coisa que extrapola, é o que a Alice falou. Para melhorar tudo, para não ter poluente no mundo, é acabar com o ser humano, ou se ter um mínimo do mínimo de uma população. Tá? Pois é, realmente só um exemplo dentre vários das questões que tangem o nosso sobreexcesso de várias explorações econômicas e ambientais, né, do nosso meio. Sim, só sobre essa última pergunta, se seria possível que haja adaptações das espécies com estrutura de carbonato ou se todas seriam extintas. A gente pode passar para o próximo bloco agora de mais 3 perguntas. Então, essa última, as espécies também, elas acabam levando um tempo para chegar numa adaptação, né? E se a gente continua a fazer uma mudança tão rápida, elas acabam não se adaptando, tá?
O que acontece é que muitas espécies, por exemplo, o crio, que eu falei, que precisa da carapaça para sobreviver, se ele não tem a carapaça, ele acaba morrendo, né? Ele acaba não sobrevivendo ali, e outro animal que já existe, que é a salpa, começa a tomar o lugar do crio. Então já tem um problema aí de dominância de comunidade, tal, de populações, e o crio acaba perdendo isso e acaba existindo uma dominância da salpa. E com isso também vai diminuindo cada vez mais a população de crio. A mesma coisa dos outros animais. Muitos moluscos, por exemplo, usam, né, as conchas para se proteger contra outros animais, para não serem, para não virar comida até de outros animais. A hora que você não tem essa carapaça, a hora que você não tem a concha, ou tem uma concha mais mole, até outros animais que não conseguiam se alimentar de uma concha mais dura, começam a se alimentar dele, né? Então, tem todo esse processo. Pode ser que aconteça a extinção de praticamente todos. Tá? E a gente fala, a Alice é uma treta mesmo, né? A Alice falou que se não precisar, não ter poluentes, acabar. E eu falei da sobretudo, né? Exatamente, a gente faz o sobretudo, sobre pesca, para poder que é a nossa vida de capitalismo. A cada hora, né? Todo mundo, o cara ele não quer pescar só para a família dele, ele quer pescar para viver, para ganhar uma grana mesmo. Agora, os indígenas, os pescadores ali, artesanais, eles pescam para eles, mas eles também vivem uma vida muito difícil, porque eles têm uma briga muito grande com esses daí que vão fazer a sobrepesca, por exemplo. Porque esses que estão fazendo a sobrepesca com as redes de arrasto gigantescas, eles passam ali e, como eu falei também, acabam pegando peixes de vários tamanhos, às vezes até jovens, e acabam com vários invertebrados lá do fundo que serviriam de alimento, abaixa a população, e os pescadores artesanais, eles acabam tendo uma dificuldade de pescar também, né, de uma pesca melhor para a família deles em si, né? E eu acho que existe sim, existem algumas comunidades que vivem disso, mas o capitalismo e essa, sobretudo, para suprir o capitalismo, é o que a gente vive e é o que acaba com essas populações. Agora, daqui mesmo, é só perguntar, nós somos 133 pessoas reunidas aqui hoje. Quantos de vocês vivem em uma comunidade como essa que vocês estão falando, de pesca artesanal ou comunidade indígena? Pode ser que tenha, não estou falando que não tenha. Eu sei que pode existir alguém aqui que esteja assistindo que seja dessas comunidades, mas quantos de nós 133 aqui somos dessa comunidade, desse tipo de comunidade? Ou desses 133, acho que a maioria está dentro disso que a gente está falando, né? Que vive dessa parte de sobrepesca, de sobretudo, porque, né? Realmente dá para ter uma discussão muito grande. Acho que dá para fazer um próximo encontro, talvez só com essa temática, que ela gera muitas opiniões e tem várias coisas bem precisas e particulares sobre esse tema. Mas dando um prosseguimento aqui para um próximo bloco de perguntas, temos duas perguntas para a Alice. Como a nossa falta de conhecimento sobre quais os impactos das mudanças climáticas sobre os oceanos pode impactar na proteção?
E como as mudanças climáticas podem afetar a alimentação das tartarugas, devido a um colapso nos ecossistemas. Aí tem uma pergunta próxima para as duas, mas eu posso falar de novo que ela é um pouco mais extensa, então a gente foca nessas duas primeiras e depois a gente passa para essa mais aberta. Tá bom. Como, não sei quem foi que perguntou, né, mas falou com relação à falta de conhecimento, e aí eu estou lendo aqui os comentários. Gente, só para vocês saberem separar as duas coisas, tá? Existe uma diferença entre a política capitalista que é praticada hoje no mundo, no Brasil, seja lá em qual país for, não importa. Existe uma diferença da economia capitalista. As duas se fundiram, mas são duas teorias diferentes, com históricos sociais diferentes. Então, quando a gente fala de capitalismo, que é um problema, vocês podem ler qualquer livro sobre o capitalismo econômico. Vocês vão entender que é um sistema que foi feito para falhar. Por que ele foi feito para falhar? Porque ele foi feito para um planeta que tem recursos infinitos. Ele, desde a primeira frase, quando foi criado o sistema, ele tem isso como pressuposto. Ele precisa de recursos infinitos para que ele continue indo explorar, para que exista o sistema de pirâmides. O que é o sistema de pirâmides? É que a pessoa que estuda mais, que é mais interessada, que acaba ganhando mais dinheiro, toda aquela coisa da meritocracia, consiga usufruir melhor dos recursos. O negócio é que a gente vive num planeta que é finito e um sistema econômico que é infinito, assim, que precisa de um planeta infinito. Então, o planeta que a gente vive, o sistema econômico que a gente pratica na maior parte do mundo, não nele todo, mas na maior parte do mundo, é um sistema que não condiz com o planeta que a gente vive. Então, não é uma questão assim da gente, vamos xingar a raça humana e vai todo mundo morrer. É da gente entender que o planeta vai continuar, porque o planeta tem bilhões de anos e a espécie humana tem menos de 100 mil anos e que a gente vai desaparecer. Assim, pode não desaparecer na minha geração, né? Na geração da Fran, ou na geração seguinte, tem 1 ano de idade hoje, mas do modo como caminha, a gente entende que a nossa espécie vai ser extinta. Então, a gente tem que lutar para que a nossa espécie seja extinta. Então, não é uma questão assim, vou abolir o capitalismo e não podemos ser extremistas. É uma questão da gente entender até onde o ser humano consegue ir como espécie dentro desse planeta. A gente está chegando no limite da espécie da gente. Como outras espécies já chegaram. É um exemplo muito bom dos dinossauros, que a gente sabe que se os dinossauros não tivessem morrido por causa do meteoro, eles iam ter acabado com toda a comida dentro do planeta, porque um pescoçudo, né, que é aquele, o bendito, o Littlefoot, o nosso, eu nunca lembro o nome dele, se alguém souber pode botar aí. O pescoçudo, ele chegava a dizimar quilômetros por dia de vegetação. A migração dele era de cima para baixo, de baixo para cima, durante um ano inteiro. Por quê? Porque ele comia tudo. Então, uma hora, os dinossauros iam ser extintos por falta de comida também. Foi por conta do meteoro? Aparentemente sim, mas isso é outra coisa. Não, e outra, gente que trabalha com educação ambiental, com divulgação e tudo, é o que a gente falou, se as pessoas também não conhecem, elas não têm essa consciência. Então, à medida que você fala isso e dá esse choque de realidade, se você também não mudar, vai continuar acontecendo. Se vocês, tudo bem, você é só um, mas você vai, igual eu falo muito do lixo também, do plástico. Então, se você vai na padaria e pede pão, eles põem já o pão no saco de papel, não precisa pôr no saquinho de plástico para você carregar para casa. Então, se somos 133, se cada um não quiser o saquinho de plástico para levar para casa o pão, já vamos diminuir 133 saquinhos hoje. Entendeu? Então, você fala isso também para as pessoas clicarem, para as pessoas tomarem um choque de realidade, para ver, é mesmo, eu posso talvez ajudar a mudar um pouquinho esse cenário do que está acontecendo. Exatamente. É muito essa questão, gente, a gente não está dizendo para agora, todo mundo, do nada, vira vegetariano, não compra mais coisa com plástico,
vive numa cabana. Vai fazer sua horta em casa, porque ninguém mais vai vizinho. comprar no supermercado. Não dá para fazer isso de uma vez assim. Mas dá, por exemplo, eu que tenho uma condição social mais estável, né? Eu sou considerada aqui em Fortaleza uma classe média alta. Eu posso ser vegetariana. Então eu ponho a mão na cabeça e me pergunto quais são as atitudes que eu consigo tomar dentro da minha classe social e da minha permissão monetária. Então eu sou vegetariana, não como nada de origem animal. Significa que agora a Fran, vamos supor assim, a Fran é rica. Aí agora a Fran tem que ser vegetariana? Não. A Fran escolhe fazer as coisas de outro jeito. Ela doa o tempo de pesquisa dela, ela dá aula para pessoas que precisam de aula, ela vem aqui e dá essa palestra. Então, assim, a intenção não é julgar e dizer que todas as pessoas aqui agora têm que fazer tudo que elas podem, corre. É apenas a gente se pôr para dentro e se perguntar o que é que eu consigo fazer e o que é que eu posso fazer, certo? Até porque a gente sabe que a pessoa da periferia que come o cachorro quente com 6 sacos de plástico, não adianta com ela, porque é uma questão cultural. Mas adianta a gente pensar em como pode mudar, o que é que cada um pode fazer e por aí vai, né? Agora, respondendo a bendita da pergunta, que era com relação a quais impactos das mudanças climáticas sobre os oceanos, que podem impactar na proteção das tartarugas. É isso? Então, são 2 perguntas em 1. Então, com a história do aquecimento global, vamos pautar só um problema climático por vez, né? Com a história do aquecimento global, nós temos um problema que ninguém se, assim, vira a chave. A gente tem um problema da vulnerabilidade das comunidades mais pobres, porque são elas que vão ficar doentes. São elas que vão ter menos acesso aos recursos num momento em que, por exemplo, agora na nossa querida pandemia. Quem é que tem menos acesso a recurso contra o Covid? As pessoas com menos recurso. Nesse momento, todo o dinheiro do Estado deixa de se virar para vários blocos: educação, economia, saúde, meio ambiente, e ele se vira só para a saúde. Então, a gente está o quê? Há 3 meses com a economia do Estado, com o pensamento do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo dos políticos, tá? Dos governantes, não do Estado com pessoas. Se voltando para a saúde. Isso, a longo prazo, se continua assim, é um problema. Porque a gente para de olhar para o meio ambiente. Só que não tem como a gente impedir isso, porque realmente no problema atual, o maior problema é o Covid, né? Então, não é uma coisa que a gente possa simplesmente brigar com o governante e dizer: cadê o meu CEP? Ele está preocupado em não deixar que as pessoas da periferia morram. E ele não está errado, ele está certíssimo. Então, assim, aquecimento global influencia nesse ponto. E não só o problema do aquecimento global, mas o problema da poluição influencia nesse ponto, porque quanto a gente mais polui, mais doenças surgem, né? Mais afetados são as comunidades vulneráveis, e aí com isso mais o governo é pressionado, ou pelo menos o ideal seria isso, a tomar atitudes políticas que, assim, né, resolvam os problemas dessas comunidades, e aí com isso o meio ambiente vai ficando de lado. Então, nesses últimos 30, 20 anos, a gente conseguiu melhor olhar para o meio ambiente? Conseguiu. A gente já está numa montanha-russa descendo com relação aos problemas gerais do globo, tão grande que a pauta ambiental, ela não é atualmente uma pauta, assim, privilegiada, não. Mais focada, né? A gente está focado mundialmente nesse problema de saúde que a gente está tendo. Então, as mudanças climáticas afetam com relação a isso. Agora, com relação à parte biológica, eu falei, né? Tem a questão do aumento do número de fêmeas de tartaruga. As tartarugas têm essa maneira ótima e evolutiva de lidar com elas próprias. Todo mundo é fêmea depois de 36 alguma coisa graus. E aí, temperaturalmente, a gente tem uma população gigantesca de fêmeas e quase nenhum macho. É normal terem mais machos que fêmeas no planeta? Super normal, até porque os machos, eles copulam todos os anos com várias fêmeas. As fêmeas, às vezes, passam 3 anos sem ter ninhada. Então, é normal. Não é normal a gente ter 30 vezes mais fêmeas do que machos. Aí é um problema. Porque as fêmeas não encontram mais os machos. Tem que pensar assim, os oceanos são gigantescos. E... Só um minutinho, gente. Mãe, vaza. Tudo bem, obrigada.
botei a luz na porta. Então, a gente tem esse problema com relação ao aquecimento global específico para a desova de tartaruga. Com as tartarugas adultas, o problema da mudança de temperatura não é tão grande, porque elas são bem... Tem um motivo para elas serem cosmopolitas. Elas são... Quando adultas, elas se adaptam a qualquer coisa, inclusive mordido de tubarão. Tem tartaruga que a gente pegou, por exemplo, ali em Pipa, que tinha os dois lados mordidos, porque provavelmente foi um tubarão, porque eu não sei como é que uma coisa consegue morder e quebrar um casco de tartaruga adulto, né? Então, assim, até isso elas são bem adaptadas. Com relação às tartarugas adultas, a gente não tem tanta preocupação. Assim, o problema mais é os filhotes são mais vulneráveis, né? E quanto à importância tudo do oceano em si, na verdade o oceano foi deixado meio de lado por muitos anos, né? E as pessoas mesmo não faziam essa conexão, não faziam essa ideia de quanto que poderia ser importante. Tanto que veio a Agenda 2030, criaram todos os ODS, tem um ODS específico para a vida no mar, né, para a vida marinha, para a vida na água em geral, na verdade. E essa agenda foi criada em 2015 e tem objetivos nela que eram para ser atingidos agora em 2020, que não está perto de ser atingido, né? E aí, não, então vamos criar a década dos oceanos, de 2020 a 2030. E aí você entra e faz toda essa parte de objetivo, de como melhorar a pesca, de como melhorar tal coisa, de como melhorar a vida de pescadores artesanais e tal. Tudo isso está na Agenda 2030, que seria global, e muitos governantes também não estão nem aí para a Agenda 2030. Está dentro da Agenda 2030, que é preciso ter pesquisa para se entender o oceano, para poder fazer uma melhora dessas pescas, tanto da pesca com redes de arrasto, quanto com as pescas artesanais, e mesmo assim, já não tinha um financiamento para a pesquisa, para você ter dados para mostrar e falar, é isso que precisa melhorar. Agora, então, com a pandemia, é o que a Alice falou. Tem uma amiga minha, hoje mesmo ela me falou, pediu uma bolsa de pós-doc, ela trabalha com a parte de pesca de lula, e falaram que não, que até setembro, outubro, não vai ter nem a resposta das bolsas, porque a maioria ou está congelada ou está destinada ao Covid. Certo? Então, tem tudo isso. Não é linear, assim, não, vamos parar de comer carne, vamos parar de fazer isso, vamos parar de comprar saquinhos plásticos e tudo vai melhorar. Né? Então, é todo um sistema que a gente também, e é o que a gente está falando, é um sistema que está todo bagunçado? É um sistema que está todo bagunçado, mas a gente tem que começar de algum lugar, a gente tem que começar do individual, sabe? Do individual, no caso, meu individual, eu sei o que eu faço, e aí eu vou do meu individual fazer a minha divulgação científica, como a Alice faz a educação ambiental dela, ampliando esse individual. Então, à medida que a gente começa com a gente amplia também. Não adianta só eu vou fazer isso, já estou ajudando o mundo, né? Não é assim. Então, tem tudo isso para a gente pensar. E deixa eu ver, alguém perguntou com relação às algas. Foi Bruno. Alguém perguntou alguma coisa com relação às algas e a alimentação de tartarugas. Eu acabei falando que as adultas não são muito afetadas. Bom, se a gente pensar nessa parte das algas, aí é um problema. Mas é um problema maior para a tartaruga verde adulta. Então, o que é que a gente supõe que aconteceria? Vamos assim, aquecimento global matou os corais e as algas. Não tem mais... Porque, assim, tem algas que ainda sobrevivem a altas temperaturas, embora sejam pouquíssimas espécies. Mas existe. Então, as tartarugas verdes, principalmente as que comem alga, e as de peixe, que são as que comem mais coral, elas iam mudar a sua dieta para outro nicho. Alice, então tudo bem, né?
Não tem problema. Tem, porque aí elas iam começar a comer coisa que é de um nicho diferente de predadores. E aí esses predadores iam competir com essas tartarugas. Então a gente ia ter uma competição que não existia antes. Ah, Alice, mas isso já acontece sempre, né? Vai mudando, porque eu aprendi na ecologia que isso sempre muda. Não tá errado, só que isso muda a cada 1000 anos, 2000 anos, na sequência dos milênios. Isso muda assim bem devagarzinho. Para o quê? Para dar tempo das espécies irem se reproduzindo e a genética ir se modificando. O problema é que a gente está acabando com os recursos de um ano para o outro. E não tem modificação genética que dê conta disso, a não ser de uma bactéria. O Covid está a provar que o único ser vivo com essa capacidade de evolução rápida, como a gente tem alterado o planeta, é um vírus, é uma bactéria, é alguma coisa assim que se reproduz e muta rápido demais. Então, teria esse problema com relação às alimentações de tartarugas, sim. Nas outras espécies, nem tanto, porque, assim, a tartaruga australiana, ela come mais peixe, ela é restrita ali ao nicho da Austrália. A mexicana está bem restrita ao nicho do México. E a de Kemp também come mais peixe. Então, seriam essas duas que seriam, assim, mais afetadas e teriam que dar um gás aí para procurar outra coisa para comer. Pessoal, que nós tivemos essas perguntas interessantes, né? Mas a gente está chegando aqui no nosso teto já, então vamos ter que encerrar o encontro de hoje, né? Desse espaço também. Então, gostaria de agradecer a participação da Alice, também da doutora Francine, né? Pelo que foi explanado hoje. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né? A atenção de vocês, as perguntas, contribuições também no chat. A gente preparou material para vocês, né, no Padlet, não sei se todo mundo já acessou, tem uma parte também só sobre os impactos ambientais, que a gente colocou vários artigos científicos, várias questões de alguns sites que tratam sobre essa questão do aquecimento global. A gente tentou colocar de uma forma que fosse bem simples e bem interessante para essa parte de divulgação, entender o que está acontecendo na parte biótica. Mas também tem vários os outros tópicos, né, do que a gente vai ver ao longo dessa semana, então vocês podem dar uma conferida lá no material que a gente preparou para vocês. Também tem os jornais do Ceará no Clima, que vocês já ouviram falar, né, no nosso primeiro encontro. E é isso, pessoal. Amanhã a gente vai estar de volta no mesmo horário, 2 horas, com mais alguns ciclos de espaço, com palestras e mesa redonda também. Então, espero que vocês tenham aproveitado o espaço de hoje, tenham gostado de todas as palestras, todos os convidados, o que foi pontuado aqui e tudo que a gente discutiu. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação e até amanhã.